E aí, pessoal, vamos fazer um vídeo meio doido hoje? Vamos falar um pouco de MMA, semiótica e como é que eu trouxe isso aqui para vocês. Mas antes, por favor, dê seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações. Então, olha só, gente. Eu quero falar aqui de Blachowicz, esse lutador de MMA, lutador do meio pesado. Ele é polonês, esse é da esquerda aqui da foto, tá? Então ele teve uma luta mais recentemente, defendendo o cinturão dos meio pesados, frente ao desafiante que veio da categoria abaixo da dele, que é o Israel Adesanya, e venceu e tudo. Mas o que eu quero falar é de outra coisa, eu quero falar do amuleto dele. Não sei se vocês viram uma das últimas entrevistas dele, um pouco antes dessa luta, que ele mencionou que ele tem um amuleto. Vamos ao amuleto aqui pra vocês verem. Ele tem um amuleto que é mais ou menos assim, um bracelete, uma pulseira. Acho que mais um bracelete. Estão vendo aí, o contorno do bracelete? Então, interessante e tal. Aí ele contou como que ele fez esse bracelete, como que foi parar na casa dele, no braço dele, na gaveta dele. É um amuleto. Amuleto da sorte que ele usa, que ele acha que dá sorte e que ele usa antes das lutas. Alguma coisa assim. É um amuleto da sorte. Ele estava andando uma vez, começou a narrar que estava andando no meio de numa mata, num parque, fazendo uma caminhada, mas mais por dentro da mata, e de repente ele bate de frente com uma pessoa que havia cometido suicídio, havia se enforcado. A pessoa estava amarrada numa árvore e ele vê aquilo tudo, chama a polícia, vem polícia, tudo tal. Aí ele tá ali observando o que a polícia está fazendo. E na cultura dele, pelo menos no grupo do qual ele faz parte, ele narra que teriam dito a ele, costumavam dizer muito lá na região dele, de que pegar a corda de um enforcado e com essa corda de um enforcado fazer uma pulseira, se você fizer isso, isso aí vai te dar muita sorte. Foi isso que ele fez. E ele acrescentou esses detalhes em metal aí. Nossa, muito forte, não é? Aí eu achei tão forte, achei uma coisa tão estranha, que aí eu coloquei isso no Facebook e, nossa, olha que coisa bizarra, que coisa estranha. Aí entrou alguém e falou, ó, né, o símbolo do cristianismo é uma cruz, é um instrumento de tortura. Né? E o crucifixo ainda vem com o corpo. A cruz é só a cruz mesmo, e o crucifixo é a cruz mais o corpo de Cristo. É um instrumento de tortura. Então eu acho que do que nós estamos falando? Nós estamos falando do símbolo, que é uma categoria de signo, que é uma categoria de representações das coisas. Então a forma como representamos as coisas por meio da linguagem são os signos. E numa perspectiva de semiologia, de semiótica persiana, são os signos. E os signos, no caso, segundo Charles Sanders Peirce, eles se dividem em índice, ícone e símbolo. O ícone são as representações que têm uma relação de semelhança com o objeto. Então, o exemplo mais típico é foto, desenho, tudo que tem uma relação de semelhança com o objeto. O índice, ele tem uma relação de contiguidade com o objeto. Então, um índice, por exemplo, uma pegada. A pegada tem uma relação de contiguidade, de proximidade, de materialidade até com o pé. Bateu um pé ali. Uma digital é um índice. Então, os índices são os indícios. Não é aquilo que tem uma materialidade, são as pistas. Aquilo que tem uma relação material com o objeto. E a ciência se pauta muito por indícios, por índices. A gente tem que trabalhar com indícios. E o simbólico, por sua vez, tem uma relação de convenção para com o objeto. Como assim? É uma relação que o símbolo, a gente convenciona que aquilo vai representar o objeto. E o que esse lutador convencionou, o grupo dele? Convencionou que essa pulseira representa a sorte. Ela não representa mais, de certo modo, claro, tem uma relação já mais diluída, mais distante, não representa simplesmente alguém que foi enforcado. Ela representa também, e inclusive com uma força maior, após ele ter transformado isso numa pulseira, ela simboliza sorte, simboliza algo que vai dar muito poder para ele. Então é algo que tem poder e completamente deslocado, quase completamente deslocado daquela significação da simbolização inicial que é alguém enforcado, assim como a cruz. Então os simbólicos, símbolos, eles têm essa maleabilidade e essa capacidade de diluir até mesmo aspectos indiciais.
Então isso aqui é indicialmente algo que estava lá. É um índice, um indício do enforcamento. É algo que tem uma relação até material com alguém que de fato morreu, esteve no pescoço de alguém que morreu. Mas, simbolicamente, não é nada disso. Simbolicamente é uma outra coisa. É uma mudança. E o símbolo dilui até mesmo com aspectos indiciais. Eu diria que talvez até mesmo muitas vezes com aspectos icônicos. Mas há uma diluição aí desse simbólico do enforcamento ou desse indício. Então é interessante essa questão da diluição do signo, né, da capacidade de simbolizar uma coisa literal ou original para simbolizar alguma outra coisa completamente diferente. E aí eu quero passar para a música. Então vamos lá, é esse slide aqui. Queria falar de Bohemian Rhapsody, que é do Queen, e eu encontrei na internet há poucos dias uma criança, um adolescente na verdade, 13, 14 anos de idade, tocando no piano, e ele começa com um toque de piano da parte dessa música, que tem um toque de piano, e com esses versos que estão aqui, né? E os versos, traduzindo, quer dizer o quê? Mamãe, acabei de matar um homem. Então ele está tocando para os colegas da escola, no teatro, com pais, com aquela... Você vê que é um encontro, é um espetáculo para crianças, para pré-adolescentes, adolescentes, para criança. E os versos são quais? Os versos iniciais, que aquela criança, de certo modo, está cantando. Mamãe, acabei de matar um homem. Mamãe, eu matei um homem. Just killed a man. Mama, just killed a man. Isso é assustador, começar assim, todo mundo vibrando e tudo. O cara acabou de falar que matou um homem, coloquei uma arma na cabeça dele, puxei o gatilho e agora ele está morto. Mas a vida tinha acabado de começar e tal. É muito forte. Literalmente, o símbolo disso é muito forte. O simbólico disso, se for pegar literalmente, é muito forte para ser uma criança cantando, todo mundo vibrando e alegre. Não tem nada de alegre nesses versos. Contudo, essa simbologia está diluída e existe uma outra que toma conta do cenário. Então, a outra que toma conta é o quê? É um hit parade, é um hit de sucesso. E todo mundo canta e ninguém mais presta atenção no literal, assim como ninguém presta atenção no literal da cruz, que é um instrumento de tortura e tal. Então, ninguém mais presta atenção nesse literal porque já está simbolizando outra coisa. Essa é a capacidade dos símbolos de, como eu já disse, transformar em uma coisa completamente diferente. Então, é interessante para a gente entrar nesse campo do simbólico, que é um campo da instabilidade sígnica. O signo simbólico ele é instável. É muito interessante essa questão da instabilidade do signo simbólico e que ele é muito preponderante nas interações humanas. Então há um aspecto contextual, um aspecto de relação com o outro muito contextualizado, muito singular na relação específica com o outro e dessa complexidade da relação que traz o simbólico, inclusive, para a subjetividade de cada um dos envolvidos. Então, nós estamos nesse campo, é um campo da contextualidade, então é um campo que tem essa complexidade da contextualidade, é por isso que a gente sempre precisa ouvir cada uma das pessoas envolvidas, caso a caso, como cada um está sentindo, como cada um percebe, para poder, de fato, trabalhar a empatia a partir do referencial do outro, que o referencial do outro é o simbólico dele, é o como ele vai percebendo e como o que aquilo significa para aquela pessoa em específico, e não para todo mundo necessariamente. Claro que existe o simbólico de grupos, a questão da cultura, como a gente está trabalhando aqui também. Bom, mas é isso que eu queria trazer para vocês em relação à semiótica. Eu quero falar um pouquinho, aproveitar e falar um pouquinho de MMA, então vamos lá. Eu quero ir para essa figura aqui. Já que muitos de vocês perguntaram, Adriano, você poderia uma hora falar mais de MMA, que eu uma vez confessei que eu acabo acompanhando um pouco e me informando um pouco, e já fiz um vídeo aqui, estou colocando aí para vocês no card, no final, que é se é um esporte ou não. E aí é interessante ver a aposentadoria desses dois grandes lutadores, talvez estão entre os dois maiores lutadores da história. Nós temos aqui à esquerda o Khabib Nurmagomedov e o Georges St-Pierre. Esses dois lutadores, eles se aposentaram, pararam de lutar. E aí fica essa questão de quanto que é esporte e o quanto não é, e o que é isso. Essa pergunta acaba permanecendo um pouco, inclusive na justificativa, principalmente de Georges St-Pierre, e o que fica nas entrelinhas também do Khabib.
não é um esporte que é muito sério a coisa de entrar e lutar. Treinar, esses caras gostam de treinar, esses caras gostam de fazer talvez algumas lutas que fossem mais de demonstração, não sei. Mas lutar para Jorge St-Pierre é uma tortura. Ele deixou isso claro, que o nível de estresse é altíssimo, porque não é uma competição como qualquer outra, não é simplesmente uma competição em um jogo, não é um jogo. Isso que ele deixou claro na fala dele. Não é um jogo, é vida ou morte. É uma coisa muito séria. Você pode, em um pequeno erro, você pode se lesionar seriamente para o resto da tua vida. Você pode ficar sequelado seriamente para o resto da tua vida. Pode ter sequelas cerebrais sérias. Você pode ficar inválido, tetraplégico, cego. E de fato, há esses riscos envolvidos porque é um combate, não é só o simbólico do combate, é o combate literal, esvaziado até desse aspecto simbólico que pudesse diluir a literalidade do sofrimento, do ferimento, das sequelas. Não, as sequelas podem ocorrer e há um risco significativo de que ocorram, sim, muito maior do que em qualquer, do que na maioria dos outros esportes. Então por isso que ele parou de lutar e é muito compreensível que muitos até não gostem, muitos sintam medo e que seja uma fonte de muito estresse esse preparo para cada uma das lutas, a ideia de que vai lutar e de que pode correr esse risco muito sério. Só não é para alguém como Jan Blachowicz. Nossa, nome difícil, né? Blachowicz. O Blachowicz, ele fala que gosta, que ele não vê a hora de entrar, porque ele é viciado nisso, de dar porrada no outro, tomar porrada. Então, mas imagina um cara que tem isso aqui como simbólico, né? Isso aqui para ele é um amuleto da sorte, então é compreensível também, né? Uma figura meio ogro assim, né? Meio troglodita, coisa, apesar de ele ser uma pessoa, fala troglodita, ogro, mas ele é muito, muito simpático, é o que eu sinto das entrevistas dele, muito simpático, muito técnico, muito profissional, muito tranquilo, muito sereno. Então é isso, pessoal, obrigado por sua audiência e até o próximo vídeo. Um abraço.